Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o instrutor Osmar Ribas, mais uma vez aí presente. Quero mandar um abraço apertado aí, forte para o meu filho Vinícius Ribas, sempre tem acompanhado aí nos canais do nosso trabalho e agora com muito orgulho, fico muito feliz que ele está fazendo parte aí hoje do nosso time, ok? Abração, Vinícius, muito sucesso aí nessa jornada, beleza? Bom, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre lista de verificação, checklist da empilhadeira, ok? Só que antes de começar a falar sobre a lista de verificação, o que tem que ser verificado, quais são os pontos do checklist, quero deixar bem claro. O que eu estou passando para vocês é assim, um pouquinho de experiência dos treinamentos que a gente tem feito, de vários, na verdade, vários clientes aí que a gente tem acompanhado, e com a experiência a gente montou um checklist, né, com algumas informações, enfim, e eu vou, inclusive no final aí vocês podem logo abaixo fazer o download aí desse modelo de checklist. Mas para que você faça um checklist completo, você tem que mostrar, você tem que conhecer um pouquinho de simbologia de máquina, saber ler, interpretar o que aquelas luzes no painel querem dizer, né, para você poder colocar no campo de observação. Se não acende uma luz lá, pô, mas o que é isso aí? Não sei. Aí você vai passar para o mecânico de manutenção, ó, tô com uma luzinha acesa lá, vermelha, laranja, o que é esse negócio aí? Né? O cara fala, pô, mas o que pode ser? E às vezes o pessoal de manutenção mesmo, é muito bom conhecer essa parte de simbologia, porque aí você vai direto no diagnóstico, né? Você consegue ter já um diagnóstico, você consegue ir direto lá no problema. Ok? Vamos conversar um pouquinho então. Eu trouxe para vocês aqui um painelzinho simples da Hyster e tem a sua simbologia, né? Então, essa simbologia eu vou ampliá-la cada uma, só para a gente poder alinhar e deixar todo mundo no mesmo padrão de conhecimento, para a gente poder ir até os itens de verificação, tá bom? Então, o primeiro que eu quero falar para vocês, aqui nós temos o visor de cristal líquido. No outro vídeo eu falo um pouquinho mais sobre esse visor, o que ele contém, mas o que eu vou pegar aqui mais a fundo são as luzes de alerta e os indicadores do painelzinho aí da empilhadeira, tá bom? Para a gente já matar as dúvidas, para que você possa preencher o seu checklist com exatidão, tá? Então o primeiro pontinho aqui que nós temos é o número 1, que é a seta. Seta, eu ampliei aqui, que significa seta sinal à esquerda, aí é bem simplesinho. O 2, o motor com a chave de boca, então luz de aviso de problema do motor. Se aparecer esses dois juntos, significa que o problema é no motor, ok? Quando você vira a chave e tal, o painel ele acende todas as luzes para a gente saber se realmente elas estão funcionando, tá? E depois só ficam acesas aquelas pertinentes, se tiver algum problema no equipamento, né? Ou as que precisam realmente ficar acesas. Então, essa simbologia significa que o motor tem algum tipo de problema, o motor. Já o número 3, que é a chave de boca sozinha, ela já quer dizer o quê? Né? Existe algum problema no sistema da máquina, tá? Então esse indicadorzinho, geralmente amarelo, ele vai acender se tiver uma falha no sistema da máquina. Vamos seguir viagem. O número 4, lembra lá daquele outro treinamento, daquela palestra que eu fiz sobre simbologia de máquina? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Filtro de ar do motor. Então, se essa luz acender, é que existe algum tipo de restrição. O seu filtro deve estar entupido. E se o seu filtro está entupido, a sua máquina, o seu motor não respira. A sua máquina vai perder o quê? Potência. Tá? Então, muita empresa não adota no checklist a verificação do filtro de ar. Eu acho interessante. A não ser que você tenha uma manutenção preventiva muito assídua, né? Então, dependendo do local, muita poeira, esse filtro vai entupir. Então vai acender esse indicador, geralmente ele é amarelo, né? Então é deixar para você ficar ligado que o filtro lá geralmente ele vai estar entupido, né? Tem alguns outros vídeos que eu vou estar comentando um pouquinho mais, ou mesmo no curso completo lá de formação de operador de empilhadeira na plataforma nossa no Safety Solution. Ela é bem mais detalhada, tá? Nesse momento aqui, eu estou falando um pouquinho, quero resgatar
um pouquinho, lembrar vocês essa simbologia para poder entrar nos itens de verificação. Então tá lá, restrição do filtro de ar, cuidado com isso daí. Máquina perde potência. O número 5, ele mostra aqui o indicador de mudança, né, de direção, ou então o neutro, tá? Então que direção você está seguindo, né? Que a máquina vai estar se locomovendo, ou se estiver no neutro. O número 6, olha aqui, ó, nível do fluido, né, de freio. Rapaz, se acender essa luz aqui enquanto o equipamento estiver trabalhando, ele é vermelho, né? É que o nível do fluido de freio está baixo, então tem que mandar essa máquina para manutenção. Na sequência, cinto de segurança, tem muito equipamento, muita empilhadeira que ele tem o sensor, né? Sensor de presença. O operador ele sentou no banco, saiu, ela desliga, ou não acionou o cinto de segurança, vai ter um indicador de cinto de segurança aí no painel, tá? A gente sabe, né, que já falei várias vezes referente a isso aí, é uma consciência. O cinto de segurança tem que ser utilizado, né? Num tombamento, ele acaba segurando o operador dentro do equipamento, tá? Mas vamos seguir aí sobre essa parte do checklist. O indicador de freio estacionamento, então essa simbologia, o número 8 aqui, né? Essa simbologia, geralmente essa luz ela é vermelha, ela fica acesa quando o freio está acionado. Quando você liberar o freio estacionário, ela vai apagar, a não ser que tenha algum problema no sistema de freio, ok? Na sequência aqui nós temos o indicador de alternador, a gente fala bateria, porque logicamente se o alternador ele não estiver funcionando, ele não vai carregar a bateria, tá? Então quando você vai dar a partida no equipamento, ela fica acesa, mas logo ela apaga. Quando o equipamento, o sistema atingir um nível mínimo de carga, aí ela se apaga. Então, o indicador de alternador, ou como muitos falam aí, da própria bateria. Sinal à direita. O 11, temperatura do óleo da transmissão. Se acaso acender essa luz, o equipamento ele tem que ser parado por uma verificação, tem que mandar esse equipamento para manutenção, ok? Pressão do óleo do motor, pressão, essas duas setas, né? Eu já falei em outros treinamentos. Pressão do óleo do motor é desligamento imediato, você tem que parar esse equipamento, porque corre o risco de você perder esse motor e você também, de um rompimento de uma mangueira ou coisa desse tipo, você pode aí também se machucar, tá bom? Então, pressão, tudo que envolve pressão, a gente tem que parar de imediato o equipamento. Lógico, se você estiver numa situação carga elevada, naquele momento saia daquela situação de perigo, para o equipamento, já avisa de imediato a manutenção que você está com algum tipo de problema na pressão do óleo do motor. Olha como é bom a gente conhecer essa simbologia aí. A temperatura do líquido de arrefecimento, está aquecendo demais esse equipamento, o que pode ser, né? Aqui está falando 121 graus, isso é porque é um motor, a gente está falando do equipamento Heister, mas tem uma variação aí de alguns fabricantes, né? Se o motor ele é Nissan, enfim, né? Não vou entrar em detalhe, mas o que eu quero pegar aqui agora, que eu vou passar para vocês, é a temperatura do líquido de arrefecimento. Por que está subindo essa temperatura? É o seu tipo de trabalho, né? Como a gente tem que observar. Para um pouquinho lá a operação, ver se essa temperatura ela vai baixar. Se ela não baixar, tem que levar esse equipamento para manutenção. Nível do líquido arrefecedor do motor, nível do radiador, com certeza deve estar com o líquido de arrefecimento baixo, né? Vulgarmente falando, água, né? Você está com pouca água aí, está abaixo do nível, ela vai acender. Completou, vai voltar ao normal. Lembrando que a gente não se coloca água no motor nunca, né? Sempre o líquido arrefecedor. Número 15 é o nível de combustível, ok? Se for um equipamento aí, a GLP, se indicar uma baixa pressão, ele também vai acender, tá bom? Na sequência, aí, o número 16, se a máquina tiver esse indicador de seleção de primeira marcha, né? Não são todos os equipamentos que tem, ele mostra aí quando você está nessa primeira marcha. Na sequência,
Essa simbologia eu acho muito importante. Muita gente me pergunta, pô, o que é aquela simbologia que tem uma bombinha de combustível, umas ondinhas aí? Então vamos lá. Pessoal, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é para os equipamentos a diesel. Então é um indicador de presença de água no filtro de combustível, ok? Então a gente tem que ir lá e drenar essa água. Então, porque ela está avisando que tem água lá no dreno, a gente tem que drenar para não ir para o sistema, que pode prejudicar aí os bico-injetores, tá ok? Isso aí também eu falo em outros treinamentos com mais detalhe. Agora é um indicador de água no filtro de combustível. Só para você ter uma ideia, né? Quando a gente para um equipamento, o correto é parar esse equipamento com o tanque de combustível vazio no meio ou cheio, né? O correto é sempre o tanque estar cheio, né? É difícil acontecer isso, mas é o ideal. Por quê? Se você para o equipamento com o tanque no meio, aquele suor que fica na parte interna, né? O calor lá dentro, o diesel ele evapora, aí cria aquelas gotículas de água na parede interna do tanque. Isso aí vai para o sistema e automaticamente, se a gente não drenar, né, ele vai lá para o bico injetor e vai prejudicar o seu equipamento. Então, é um indicador de água do filtro de combustível. Na sequência, o 18, esse aqui é aquele indicador, aquele pré-aquecimento para a partida a frio. Então, indicador de partida a frio, por isso que ele tem também nos motores diesel, ele tem esse desenho aqui de uma resistência. Coloquei para vocês aí também, muita gente me pergunta o que é essa setinha com esse motor. Então, ó, vamos lembrar, a setinha vai lembrar uma partida, então partida do motor, tá ok? Não tem nessa simbologia desse equipamento, mas eu quis colocar porque é muito comum. Então, partida do motor, tá bom? Então, pessoal, eu quis mostrar para vocês no modo rápido para a gente poder entrar nos pontos aí de realização de inspeção da máquina. Eu precisava mostrar para vocês aí, dar uma passada rápida nesse painelzinho com essa simbologia, para que você possa preencher o seu checklist com mais segurança, mais assertividade e ajudar também o pessoal da manutenção ter o diagnóstico aí do problema mais rápido, tá bom? Realizar a inspeção da máquina. Então eu separei alguns itens, eu acho que é interessante a gente estar verificando. Lembro, é uma sugestão, tá? Pela vivência que a gente tem. O checklist que eu vou apresentar para vocês aí também é uma sugestão, tá ok? Verificar o painel e se todos os comandos hidráulicos da máquina estão em perfeito estado. Então a gente vai verificar lá o painelzinho da máquina, elevação, inclinação, deslocador lateral, avanço, recuo, se todo o sistema, né, das alavancas aí estão funcionando, ok? Número 2, verificar os pedais, se está tudo ok, o acelerador, freio, embreagem se for o caso, ou um tipo de neutralizador. Número 3, pedal de homem morto, né? O botão de presença do condutor, verificar também o seu funcionamento, se está tudo ok. Número 4, eu coloquei aí verificação de toda a iluminação do equipamento, faróis, tanto dianteiro como traseiro, luz de ré, indicadora de direção, as setas na verdade, né? Luz de freio, luz giratória, tá ok? Verificar toda a iluminação se também está em perfeito estado. Na sequência, extintor de incêndio. Vou verificar o que do extintor de incêndio? Verificar o manômetro, ver se está tudo ok, a etiqueta de validade, se está válido aí a carga, mas é muito bom verificar o seu extintor de incêndio. A gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Se você está com o seu extintorzinho lá, você pode de repente, princípio de incêndio aí já dá o primeiro combate, tá bom? Número 6, conferir as condições do pneu. O que você vai conferir lá? Se o pneu tem algum tipo de desgaste, cortes e outras. Se ele for pneumático, a gente sempre tem que estar com ele calibrado. Aí você tem que saber no manual se aquele pneu seu lá, qual que é a calibração correta, tá ok? 7, verificar o nível de água do líquido arrefecedor do tanque de expansão ou no radiador. Preferencialmente com equipamento frio, tá pessoal? Com motor quente é perigoso, você pode se queimar. Se você tiver que fazer com motor quente, tome muito cuidado com isso daí, tá bom? Alta temperatura, alta pressão, tá? 8, verificar o nível de óleo do motor. Quando você for verificar o nível de óleo do motor, gente, eu até chamei aqui, ó, um detalhe, né?
Vai verificar o nível de óleo do motor? Verifica com um paninho limpo, tá ok? Você pega lá um pano no chão, sujo, com impureza, você vai acabar fazendo o quê? Quando você passar aquele pano na vareta do óleo e voltar a vareta lá no seu local de origem, no reservatório do óleo do motor, você vai levar todas aquelas impurezas para lá e vai danificar o seu motor. Então, vai ver o nível de óleo do motor, pega um paninho limpo, tá ok? Vamos lá para outro ponto de verificação. Conferir o nível do óleo do sistema hidráulico. Coloquei aqui, lógico que cada equipamento, cada fabricante, ele tem a tampa muda, o reservatório do sistema hidráulico também, mas se você for verificar o mesmo esquema, verifique com um pano limpo, né? É bom o operador saber aonde se olha, aonde está a vareta do nível de óleo do sistema hidráulico, tá? Um outro detalhe importante também, que eu vejo de bacana para o operador saber, embaixo ali do piso, né, retirando aquela placa do piso, nós temos ali o óleo da transmissão automática. Então, é bacana a gente verificar isso aí também. Então eu coloquei aqui, ó, verificar o nível de óleo da transmissão automática. É necessário que a máquina esteja com a temperatura de operação e com o motor funcionando. Está localizado abaixo do piso de acesso, como eu falei, dependendo da máquina, pode ser por uma portinhola ou retirando a placa do piso que sai facilmente. Ela é só encaixadinha ali, tá? Então aqui está o local onde está a vareta também de nível de óleo da transmissão e aqui um bocal, né? No caso aí se precisar completar o óleo, tá ok? Na sequência também eu falo um pouquinho isso, a verificação, a importância da verificação do nível do óleo do freio, né? Cada fabricante tem ela pode estar localizado esse bujãozinho atrás também, perto do compartimento do motor ou na frente, mas isso aqui também tem que ser, um item de verificação e eu vejo que o operador tem que estar acompanhando isso daí, tá? A não ser que você tenha uma manutenção preventiva, que sabe, toda semana está olhando aquele equipamento, mas se não, eu indico aí para que o operador faça, tá? A inspeção geral, ela leva aí em torno de 5 a 10 minutos, né? E é bacana isso aí, isso é bom para o operador, é bom para a empresa, enfim, né? Ajuda na manutenção, né? E a manter a máquina sempre no estado ótimo para se trabalhar. A verificação do filtro de ar, né? Eu sempre falo, né? Mostrei para vocês a luzinha lá que acende quando você tem uma restrição no filtro de ar. Caramba, dependendo do local que você trabalha é muito pó, então acaba entupindo o filtro de ar. Se entope o filtro de ar, a máquina não respira, o motor não respira, você vai perder potência, você vai perder força, entendeu? Então, se a máquina está perdendo potência, acendeu aquela luz, você sabe que tem uma restrição, você já pode passar para a manutenção. Geralmente, até batendo um ar de dentro para fora, lógico, né? Esse ar tem que saber qual que é a pressão que você vai estar trabalhando, mas já resolve o problema, tá bom? Então, verificar o filtro de ar é muito interessante. Aqui eu coloquei para vocês um checklist. Eu peguei muitas referências, muitas empresas, peguei alguns modelos de livros, estudei alguns modelos de livros, estudei alguns modelos de algumas empresas que têm dado certo e eu estou disponibilizando para vocês aí, abaixo do nosso vídeo, para fazer o download, quem achar interessante e para poder utilizar. Tem empresas que utilizam até em 3 vias, para uma ficar com o operador, outra ficar na manutenção e a outra ficar na coordenação da empresa, na supervisão. Enfim, esse checklist aqui ele contém, você pode colocar o logo da vossa empresa, o código da empilhadeira, o tipo de combustível, a programação toda na semana. Então na semana, aí você põe o dia e o mês, né? Na semana aqui a assinatura de operador do primeiro turno, do segundo turno, do terceiro turno ou mesmo de um turno só, se for o caso, né? O orímetro de trabalho do primeiro, segundo, terceiro, né? As manutenções que foram realizadas na semana nesse equipamento. E se você quiser preencher também as manutenções do orímetro, também dá. E o grande, o que eu vejo interessante, os itens de verificação, no mínimo, né? Então nós podemos fazer aqui, ó, limpeza. Tá, você tem uma legenda aqui, ó, quando atende você coloca OK e quando não atende você coloca o N. Então tá aqui, ó, limpeza, tá OK? Então OK. Buzina, bateria, temperatura, folga na direção, alavancas e pedais, como nós vimos aí, freio de mão, pneus e rodas,
óleo hidráulico, óleo do motor, óleo de freio, água do radiador, que é o líquido arrefecedor, reservatório de água, vazamento de algum tipo de vazamento de óleo, mangueiras, né? Você não vai sair colocando mão em mangueira alguma lá do equipamento, né? É tudo visual, mas se tiver algum vazamento, já marca aqui na observação. Algum tipo de ruído na torre, no mastro, lá os garfos, né? O sistema elétrico, se está dando alguma pane, a leitura do painel, se está tudo ok, se alguma lâmpada não está funcionando e a pintura, tá? Então, esse checklist é um checklist que eu estou trazendo para vocês, bastante simples. Ele está aberto, é em Excel, se você quiser adicionar ou quiser retirar, né, fique à vontade. É mais para ajudá-los aí a ter um norte para fazer um checklist bacana, tá? Eu gostei desse checklist, achei bastante interessante, fiz algumas modificações, busquei aí algumas informações na internet, alguns amigos até passaram alguns modelos e chegamos aí num modelinho bacana. E na verdade, gente, é para uso de vocês aí, tá bom? O intuito nosso é ajudar e somar com conhecimento, tá ok? Gente, deixa eu falar um pouquinho aqui da nossa plataforma Safety Solution. Então, a nossa plataforma, nós temos todos os treinamentos de toda a linha amarela, ou seja, os equipamentos da construção civil, escavadeira, motoniveladora, trator esteira, retroescavadeira, rolo compactador, manutenção de rodovias, vibroacabadora, fresadora, chapa-chapa, pé de carneiro, enfim. Nós temos todos os treinamentos também de empilhadeira de pequeno ou grande porte, né, dos equipamentos na área portuária. É um grande prazer em recebê-los na nossa plataforma. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, tá aí os nossos contatos, tá ok? Grande abraço a todos, eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo aí. Qualquer dúvida ou se vocês quiserem sugerir algum tema para que a gente comente sobre máquina de equipamento, fique à vontade, né? A gente sempre vai estar postando aí vídeos para ajudá-los aí sempre na operação segura. Forte abraço, pessoal. Obrigado mais uma vez, viu?